é muito legal, assim, né, conversar com as pessoas aqui, porque às vezes a gente vê uma pessoa, né, quem te conhece às vezes enfim, a Eliana Passarelli, promotora de justiça, né, às vezes não consegue enxergar esse lado, essas histórias, o por trás disso tudo, né? Isso é Não muito conhece, né? interessante. Conhece. É. Por trás de cada personalidade, vamos dizer assim, tem uma pessoa de carne e osso que lida com problemas, dificuldades, e tem uma história incrível por trás, né? Sim. A parte legal, que eu Ah, considero muito legal da coisa, aham. que foi a minha conversão ao cristianismo, através da Uau! perda dela. É, Caramba! ela já faleceu tem 13 anos, e eu entrei numa depressão profunda. E Uhum, até uma depressão que não era muito explicável, porque eu morava longe da minha mãe, né? Tinha um ritmo de vida muito frenético do meu trabalho, dia e noite. Quando ela faleceu, eu entrei numa profunda depressão, que nem eu caramba! entendi por que eu entrei naquela depressão. Uhum, Eu não conseguia entender. E um dia eu fui a uma médica, mãe de uma ex-aluna minha, que viu que eu estava assim, derrubada mesmo. uhum, E perguntou se eu queria que. Não, ela perguntou se eu poderia falar com uma irmã dela ao telefone. uhum. Ela chama a irmã Zenaide, falou: Irmã Zenaide, eu tô com a Eliana aqui e tal, troca uma palavrinha com ela. Aí ela põe o telefone assim de lado e fala assim: Olha, eu preciso te falar que ela às vezes não ouvirá o que você dirá. Aí eu pensei, mas que coisa, ela me bota para falar com uma pessoa que não vai ouvir o que eu vou dizer? Não tem sentido isso. Aham. Mas, né, por questão de gentileza, eu falei, pois não, vamos lá. Eu não abri a boca. Eu tomei um esculacho de mais de 1 hora e meia. Eu não falei Mas boa por noite. quê? Porque a irmã Zenaide, uma mulher dos seus 75 anos naquela época, me colocou em contato com o Senhor. Olha, Mas assim, de frente, sem, sem rodear, sem mimimi, como se eu estivesse acusando uma pessoa. Ela foi do jeito lá. que precisava ser para você, na verdade, né? Exatamente, exatamente. E aí ela começou a falar, comecei a chorar. E ela foi falando, num trabalho de conversão, que eu não estava entendendo o que era aquilo, mas eu deixei ela falar. E fui ouvindo, Uhum. fui ouvindo, fui ouvindo, ouvindo, e claro, óbvio, que ela não me deixaria falar uma palavra e também não me ouviria. E ao final de tudo, ela diz assim para mim: Por que que você pede coisas para mortos, se o teu Deus vive? Uau, Por que que você não conversa diretamente com Deus? uau. Porque ele está vivo, saiu da cruz, ressuscitou e está te ouvindo. Por que que Uhum. você tem que pedir para a gente que morreu, para ser sua intercessora, para chegar até o seu pai? Que E lindo. aí eu entendi a mensagem. Uhum. Eu entendi a mensagem, fiquei 6 meses a partir daquele dia falando com ela todas as noites ao telefone, todas as noites, Caramba! sem conhecê-la. E ela ministrando a palavra para mim, sem eu saber quem ela era, e ela também sem me conhecer, durante seis Gente, meses. preciosidade, hein? Muito. Depois de 6 meses, eu fui com ela à primeira igreja batista da Lapa, Uhum. e aí passei a assistir os cultos na primeira igreja batista da Lapa. Obviamente, ela era uma senhora já de bastante idade, né? Uhum. Então, era como se realmente fosse minha segunda mãe. Ai, que legal. Foi muito legal. E eu só resolvi me batizar 10 anos depois, com a Bispa Sônia na Igreja Renascer, porque a Renascer. irmã Zenaide havia falecido.
entendi. Então, eu precisava de um batismo, precisava ser numa igreja que eu confiasse, Uhum. né, que a palavra penetrasse. Sim, sim. E foi na Renascer que eu me batizei. Suas decisões foram muito sob pressão, assim, né? Foram momentos muito críticos, assim, né? Perda, vamos dizer assim, das suas duas mães, né? Foram momentos que você entendeu que você precisaria tomar uma decisão importante na vida, né? Se eu quisesse Então, continuar, eu não poderia retroagir 1 milímetro que eu quisesse. Porque, claro, né, pastor? Você fala em retroagir, é muito fácil estar aqui me ouvindo e achar que em nenhum momento eu tive dúvida, eu não tive luta ah, interna, ah, né? exatamente, Que exatamente. eu pegava a santinha que andava comigo o dia inteiro na bolsa, eu tive que deixar a santinha que andava. É, não é? Com certeza. E aí não vai nem um demérito, porque eu acho que cada um tem o seu tempo, né? Lógico, Assim como eu tenho sem netas que dúvida. estudam em colégio católico, que eu acho que a base de Deus é tudo. O meu filho, por Uhum. exemplo, hoje é um cara de 39 anos, aliás, o aniversário dele é hoje mesmo, né? Com a graça do Senhor, Caramba. conseguiu completar os 39 anos, e pertence à Congregação Cristã do Brasil. Uhum. Então, cada um tem o seu, né? Cada um vai ter É, o seu é, meio de chegar ao Senhor. exatamente. Você precisou Ao levar seu algumas momento. pancadas para chegar, né? Até E Jesus, né? Você eu precisou também levar algumas muito. pancadas. Olha, É. e foi de um. Eu acho que foi o trabalhar de Deus mesmo durante todos esses anos. Porque eu dei Uhum. muito murro em ponta de faca. Hum. Muito, 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 muito. E tive É. certeza, eu tive a certeza que eu estou no caminho certo, que não existe outro caminho senão do Pai, Uhum. porque eu contei rapidamente para o senhor antes de começar aqui que o meu filho sofreu um Uhum. infarto há exatamente um mês, com 38 Sim. anos de idade. E nesse infarto que ele teve, eu estava na faculdade, fui chamada e acabou assim, ele falando comigo ao telefone, falou: "Mãe, meu eletrocardiograma deu um problema", e eu achando que era uma coisa assim, sei lá, né? Aí Uhum. vem uma médica, pega o telefone e fala: "Olha, ele infartou, ele tem que fazer um cateterismo nesse momento e colocar um stent, porque ele está fibrosado, ele teve uma trombose, uma embolia Caramba. sanguínea no coração. 38 anos, a gente sabe que morre. E foi quando isso? Foi no dia 21 de agosto. Agora. Não, dia 18 de agosto. Exatamente, hoje é 21 de setembro. Dia 18 de agosto. Caramba. E aí nós entramos numa E batalha como imagina, imagina. muito forte, mas eu fiquei com ele praticamente 10 dias em UTI. Durante o dia ficava o pai, à tardezinha eu chegava e passava a noite com ele. Olhando aqueles batimentos cardíacos que chegava a 43, Meu Deus. pressão, coração, assim, era um horror aquilo, não desejo para ninguém que passe por isso, mas o que foi muito, muito, assim, milagroso mesmo, que a Uhum. hora que eu cheguei com o carro, que eu vim a milhão, e que eu entrei no hospital, Deus acalmou meu coração. De tal forma que ninguém entendia nada. Os amigos chegavam chorando, Caramba. a minha filha chegou chorando, o pai dele chegou chorando, e eu me mantive tranquila. Em nenhum momento, isso é muito louco, em nenhum momento que eu fiquei naquela UTI, todas as noites, eu duvidei que ele não sairia vivo de lá. Uau. Não. Caramba. Em cada noite passada, claro, era uma guerra, porque você via todos Uhum. aqueles aparelhos se movimentando, Com certeza. apitando, e apitando assim, porque estava dando problema, aí vinha a gente. Uhum.
eu fui tão apaziguada pelo Senhor, que eu falei, bom, Uhum. tem um milagre? O milagre é esse. É isso. Essa é aquela tão famosa paz, né, que o homem não consegue replicar, que ninguém consegue explicar ou entender. É a paz que o Espírito Santo de Deus dá, né? Isso é uma graça muito grande da parte de Deus pra gente. E, né, a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, né? Isso, Mas tem de bom exatamente. ânimo porque eu venci o mundo. Então, essa paz, essa promessa da paz é realmente incrível e é uma bênção ter isso com a gente. Primeira pergunta: qual é o seu hobby preferido? O meu hobby preferido hoje é assistir TV. Em quem você se inspira? Olha, nossa, na minha mãe, muito, 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 muito. E muito tentando, assim, ser paciente como Deus, como o Senhor. Isso que eu já falei, paciente. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Sem dúvida, o dia que meu filho saiu do hospital, andando. Glória a Deus. Amém. Qual sua comida preferida? Feijoada sem carne. Qual Adoro. sua maior indignação? Injustiça. De Qual seu maior qualquer sonho? fazer justiça. Com um povo tão injustiçado. Qual é o seu time? Corinthians. Quem é Deus pra você? O máximo. É o máximo. Penso assim o dia inteiro e penso, Senhor, onde eu posso melhorar? Uhum. Você frequenta alguma igreja? Qual? Frequento a Decormai, que é lá na rua, na Avenida Cursino, a Decormai. É uma igreja bem pequena, muito simples, mas que os pastores, o pastor Telma, ou o pastor Márcio, a pastora Telma, formam um casal assim, nossa, tão maravilhoso. Então eu me encontro muito lá com eles. Eu me encontro Uhum. com neles com o evangelho, é diferente. Qual a pessoa mais importante da sua vida? Minha mãe. A minha mãe me Uhum. construiu. A minha mãe, eu falei, né? Ela voltou a costurar. Eu fiz duas faculdades, uma pela manhã e uma à noite. Tomava Uhum. 10 ônibus por dia e em nenhum momento ela falou assim: vai faltar dinheiro para que você se forme em alguma delas. Uau, Nunca, caramba, nunca reclamou de nada. Nunca, nunca. linda demais. Diz pra É, gente qual é essa pergunta que eu não essa, perguntei e você gostaria de responder. essa pergunta é muito simples. Quando você terá mais paciência com o próximo? É engraçado que existe o momento da ira, né? Existe o momento de você se irar. Jesus se irou e teve aquele momento propício para aquilo, né? Mas a gente tem que ter cuidado para essa ira não se transformar em pecado, né? Para que ela não Exatamente. faça a gente pecar de alguma forma, cometendo injustiça, né? Porque você falou, você mesmo fala, né, que você não gosta de injustiça e às vezes perdendo a paciência com alguém indevidamente você acaba sendo injusta com a pessoa, né? Exatamente. Então eu imagino que seja um conflito realmente muito grande dentro de você, né? Eu tento, assim, ao máximo, mas eu sei que vai chegar uma hora que, assim, para tudo, respira, toma água e volta. Porque senão Uhum, eu já vou começar assim, sabe? Qual parte você não entendeu que isso tem que ser assim, isso tem que ser aqui? Até porque às vezes eu tô certa e outras não. uhum, Talvez a pessoa tenha mais a me falar do que eu a falar com ela. Mas eu sinto sim, que ainda eu sou impaciente, uhum, tá bom. sabe? Mas vai melhorar, há de Todos melhorar. os dias eu falo, ai meu Deus, eu preciso, sabe, assim, respirar e falar, vamos lá. Qual a parte mais difícil de ser cristã na profissão que você exerce? Como cristã, o que eu sinto mais dificuldade
é entender o porquê que o outro, né, foi tão pecador, e aí não colocar a minha ira à disposição da justiça. Quando você se sentir muito sozinho, quando você se sentir abandonado, quando você achar que nada tá bom, vai para uma igreja. E não precisa ser você, cristão ou não. Só sente e ouça. Deixa a palavra tocar no seu coração, ou mesmo que não toque, só ouça. Eu acho que isso é de profunda sabedoria. Uma outra coisa que para mim toca assim profundamente, né? Não deixe o problema tomar conta de você. Nós somos de Deus. O diabo não tem esse poder. Repita o dia inteiro. O diabo não tem este poder. Só isso. E repetir o dia inteiro mesmo. O diabo não tem esse poder.